É, Bem, precisa entender que a gente está numa relação, né, de constituição, de identidade muito atrelada com a imposição do eurocentrismo sobre tudo aquilo que a gente faz, a gente pensa. Ou seja, todos os padrões e modelos de como fazer vêm da Europa. Só que a Europa, ela sempre se colocou enquanto modelo e quanto um modelo que é universal, ou seja, um modelo que serve para todo mundo. Então, muitas das vezes as pessoas não conseguem perceber que, por exemplo, a religião europeia, o catolicismo ou até mesmo o cristianismo, né, porque o que não necessariamente se tornou religião, mas foi apropriado e reconstruído, né, discursivamente dentro de uma religião europeia, né, como um modelo, ou seja, assim, isso aqui é igual para todo mundo, sabe? E negligenciando todas as outras especificidades. Então, por exemplo, tem um texto que eu acho que eu gosto muito, assim, é um texto bom, assim, para que é um texto assim, uma antropóloga olha para o balé clássico como uma experiência étnica. E ela faz uma análise do balé clássico enquanto um retrato do etnicismo europeu. Por quê? A Europa nunca se viu enquanto um grupo étnico ou um grupo racial. Eles sempre se viram e se disseminaram enquanto um padrão, como um modelo neutro, né? Só que esse texto, por exemplo, vai trazer que não existe neutralidade, né? Ninguém é neutro, né? E aí, quando você me traz isso sobre a questão das referências negras, então, se eu olho para o balé, eu vejo tanto de elemento étnico, o catolicismo aparece ali naquela encenação do balé clássico, a própria arquitetura daquele lugar, aquelas roupas que aquelas pessoas usam, tudo aquilo é elemento étnico, né? De uma identidade, né? Então, por que falar de questões negras quando a gente traz uma referência da religião de matriz africana, do candomblé, de uma umbanda, por que isso é mais étnico do que o outro, né? Então, assim, é um problema que é legal, que estrutura os modos de pensar e de fazer, que a gente precisa refletir criticamente sobre elas, né? Eu penso que talvez nós que estamos inseridos no contexto da educação básica, esse seja a maior contribuição para a contemporânea. Trazer essa visão, essa relação crítica, de olha, isso aqui é um jeito específico de fazer, assim como esse também é, né? Então são maneiras específicas de fazer as mesmas coisas de maneiras diferentes. Então, por exemplo, vamos dizer, né, que as pessoas gostam muito de dizer assim que as danças negras elas vêm de contextos rituais ou de contextos festivos, né? Quando a dança, lá assim, numa linha bem linha do tempo eurocêntrica, a gente vai ver dança circular, a gente vai ver dança, por exemplo, um tipo, né, uma cabra, por exemplo, que era uma dança que eles faziam para os mortos, uma festividade da morte. Aquilo ali, quando você estuda, ninguém vê aquilo como uma experiência étnica, né? Mas aquilo ali está inserido num contexto específico e com suas funções específicas, sabe? E aí, Gustavo, eu não sei, eu preparei uma apresentação e talvez, se eu apresentasse, eu conseguiria aprofundar um pouquinho mais essa discussão. Pode ser? Pode ficar à vontade. Vai E lá. aí, a audiência aí, eu vou precisar da ajuda, da participação de vocês, tá bom? Por favor, Bruno. É só porque a Vanessa... Ah, rolou. A Vanessa disse que estava sem som, mas agora já rolou. Ótimo. Aí o Samuel vai me ajudar aqui na produção, porque o meu computador, né? Ele é
tem o tempo dele. E aí é isso, eu vou começar aqui a apresentação. Eu já me apresentei, eu sou pesquisador de dança, e o Samuel vai colocar um link no chat, mas tem outras maneiras de acessar essa mesma atividade. É uma atividade que eu quero que vocês me digam, aí, a partir dos conhecimentos que vocês têm, o que é dança e o que é negritude, com 3 palavras em cada uma. E aí vocês vão inserir essas palavras, vai formar uma nuvem de palavras para a gente poder conversar um pouco aqui. Então, tem 3 maneiras de acessar essa atividade, pelo link que vai ser colocado no chat, ou entrando no site www.ente.com e colocar esse código, aí ele vai para a atividade também, ou ler QR Code pelo celular, que também vai levar para a nossa atividade. Tá bom? E vocês podem ir fazendo, que assim que as respostas forem chegando, vai ser projetado. As palavras já estão chegando. Muito bom. Uau. Olha, já temos aqui palavras ótimas. Intensidade, consciência, inspiração, comunicação, resistência, liberdade, sinergia, movimento, corpo, sensibilidade, educação, identidade, reflexo da alma. E isso, né, eu acho que todas essas palavras me remetem muito à questão da arte, né? Daquilo que a arte pode proporcionar, aquilo que a arte provoca em quem vê, em quem aprecia, né? E a gente vê aí, assim, talvez as palavras que eu destaco hoje, né? Movimento e o corpo, né? Como protagonista. E aí uma discussão mais contemporânea, né, de corpo, é o corpo enquanto sujeito, né? Não apenas como um executor de uma técnica, mas como um corpo que tem história, né? Que tem um contexto, e talvez seja isso que a gente quer discutir hoje. É que as danças, elas estão localizadas. Cada pensamento de dança é de onde essa dança vem. E a outra nuvem de palavras é a questão da negritude. Para mim, o que é a negritude para vocês? Olha aí, olha só. É aprendizagem, é corpo também, é resistência, é ação, inspiração, história, enfrentamento, identidade, força, elemento, privilégio, né? E aí esse privilégio a gente pode pensar ele de várias maneiras, né? E eu gostei dessa palavra que apareceu
elementar, né? Porque a gente pensa, talvez, numa questão de essência, e que aí a questão de essência também me remete à experiência, assim, à constituição do corpo, né? De onde esse corpo se nutre culturalmente para se constituir, né? Muito legal, gente. Obrigado pela contribuição de vocês. O que vocês acham? Alguém gostaria de comentar essas palavras? Fala de novo, André. Se alguém gostaria de comentar as palavras que a gente viu. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. A língua fica coçando para falar. Vamos conversar, Bruno. Vamos, sempre. Eu acho isso muito massa, sabe, André? Porque quando você fala tudo isso, eu, enquanto professor, eu imagino tudo isso dentro da escola, desse lugar que ele é potente, que eu sempre vejo a escola como um lugar muito potente, ao mesmo tempo em que existem diversas questões que criam obstáculos, né? Principalmente quando a gente fala na arte, na experiência da arte, na possibilidade. E aí, quando se fala de tudo isso, eu vejo muito mais um lugar que ele é fluido do que necessariamente a técnica. Então, como que esses corpos, pensando-se no contexto da escola, né? Como é que existe essa movimentação, não da dança clássica, dessa dança que ela existe um outro contexto, mas como é que se ressignifica e se potencializa esses corpos, né? Todos esses corpos. Claro que você está fazendo esse recorte importantíssimo do corpo negro, e a gente sabe que na escola pública o corpo negro ele é massivo, ele é presente, ele está ali, infelizmente por diversas questões sociais, tratado de uma outra forma, mas é muito massa quando você traz essa experiência, sabe, de sensibilidade das palavras, e pelo menos é o que a gente tem tentado conversar sobre, que é o que você está fazendo aqui, e eu acho essas palavras primordiais para a gente fazer essa nova, abrir esse outro olhar, ter uma empatia com todos esses assuntos, sabe? Eu acho que isso é muito potente e esse tipo de conversa ele precisa estar na escola. Uhum. Sim, Bruno. E sabe o que eu penso assim? O movimento negro, né, um movimento político muito maior. Eu acho que talvez seja um dos agentes, enquanto um corpo negro atravessado por experiências sociais. Eu fico pensando, a minha defesa também enquanto professor e pesquisador, de que essa reflexão, ela é uma reflexão para todos, né? A gente vem aqui e revela as mazelas da sociedade, né? Todas essas feridas sociais, mas para a gente demonstrar o quanto que a sociedade tem uma experiência negra que a fundamenta e que ela foi negligida por causa de um processo eurocêntrico. Então, assim, ele não diz respeito apenas ao corpo negro que sofre o racismo. O racismo é uma das questões. Porque eu acho que a grande confusão das pessoas é achar que a negritude, o movimento de valorização da identidade negra, é somente um movimento antirracista, né? A gente está aqui eu, pelo menos, na pesquisa, quer trazer isso. Vamos olhar com mais ampliação as possibilidades da dança, do corpo, né? E, infelizmente, para isso eu preciso demonstrar do porquê isso estava do lado de fora. O que fez essas danças estarem do lado de fora, essas identidades do lado de fora? Para que elas possam estar, de fato, dentro de um olhar crítico, para que ela não seja colocada de fora novamente, né? É só no fazer mesmo, encontro pistas. Eu não diria nem respostas, eu encontro pistas. Vou seguir aqui, que eu gosto muito dessa aqui.
que assim, para a gente poder continuar nossa conversa, o meu argumento do que é dança, eu digo que a dança é uma capacidade humana de se movimentar de determinadas maneiras com uma intencionalidade ou uma finalidade artística, né? E essa intencionalidade, ela diz mesmo de quais objetivos cumprir quando ela é executada. Daqui, na próximo slide, eu acho que isso vai ficar mais claro. Porque eu acho que tem uma diferença muito grande da dança que a gente faz socialmente, para se divertir, por entretenimento, por lazer, da que a gente vê no palco, né? Que é uma elaboração, né? Que é uma artesania, é um fazer. E enquanto arte, então, eu tenho achado que seja tudo aquilo que capta a nossa atenção. E eu acho que isso, assim, tentando abarcar todas as linguagens de arte, visuais, música, porque talvez hoje nós estejamos aqui num campo privilegiado do teatro, né, da cena, mas tem muitas outras artes que nos chamam a atenção e nos fazem pensar, refletir, imaginar, né? Então, captou a nossa atenção, talvez seja a arte, né? Até aquelas que talvez nos causem estranhamento, até aquelas que talvez nos fazem pensar, é arte mesmo? Um pensamento contemporâneo vai dizer, talvez, que tudo isso seja arte. Mas é isso. Estou aqui para dar definições fechadas, não. Estou aqui para pensar junto. Isso foi o que eu consegui chegar até agora. E, enquanto professor, eu tenho trabalhado com uma diferenciação de dança em relação às suas funções e contextos. E numa defesa de que toda dança é elaborada dentro de um contexto cultural específico e assume funções das relações que existem, né? Então, a gente precisa ver a dança a partir do contexto de onde ela vem, dos elementos que a constituem, não a partir de outros contextos, de outras culturas. Por quê? Se eu comparo dessa maneira entre duas coisas que são totalmente diferentes, eu não vou conseguir valorizar e legitimar aquilo enquanto um fazer artístico. E esse que é o problema do eurocentrismo, né? Ele sempre olhou para as outras culturas dizendo o que falta para ser uma dança europeia, para ser um teatro europeu, para ser uma música europeia, e não valorizando aquela música naquele lugar. O que era aquele fazer, que não necessariamente tem nome de dança, tem nome de teatro, tem nome de música, enquanto um fazer e expressão artística, né? Então, isso é um caso. Então, eu vou dizer que existe uma dança que ela é social, que são as danças que emergem no convívio social e tem como função as relações de um grupo específico em celebrações ou espaços de lazer. E aí a gente tem vários no Brasil, né? A gente poderia dizer o funk, eu acho que o primeiro, acho que vem o samba. Quais outras talvez a gente poderia pensar nisso social? Quem quiser se manifestar no O chat. Vogue, será? Qual? Vogue. Vogue também nasce desse lugar. O rap, talvez, também. Uhum. O pagode. Pagode. Eu acho que boa parte das manifestações artísticas e culturais brasileiras, elas nascem nesse social, né? E aí, eu acho que elas têm um lugar fronteiriço, que elas borram, né, entre dança social, dança cênica, daqui a pouco a gente vai chegar nela. Isso é muito legal, né? Assim. Então, eu também tenho uma outra dança que eu vou diferenciar como dança ritual,
que são as danças que acontecem especificamente em contextos sagrados, com finalidades religiosas, que são talvez onde a gente começou a nossa conversa, dessas danças que saem de contextos sagrados, né, que acontecem, como, por exemplo, a dança dos orixás, que acontecem numa função específica dentro daquele contexto ritual, né? Tem algumas outras religiões, como as religiões, o protestantismo evangélico, né, de movimentos pentecostais, que vai ter dança também durante cultos, são danças que acontecem em momentos rituais, né? Então, assim, também são danças que eu leio dentro dessa categoria. E a dança cênica, que são as danças produzidas com uma finalidade ativa, regida por organizações, codificações e normatizações inerentes ao fazer de cada uma delas, né? Então, eu acho que esse recorte da dança cênica ele é bem datado, né? De quando, de onde vem, né? Porque em outras culturas nem sempre precisou fazer essas diferenciações, né? Mas a Europa talvez fez de uma maneira bastante contundente de diferenciar, né? O que é uma dança social, das danças que aconteciam ritualmente, para criar uma dança cênica, né? E para mim é muito interessante como que o balé clássico porque é isso, né? Foi criado dentro de um palácio para poder diferenciar quem eram os nobres e quem não era, né? Então, somente os nobres acessavam o balé clássico para poder dizer quem não é, né? Então, e aí é esse balé clássico que acontece ali dentro do Versalhes vira uma dança cênica, que aí depois precisa se nutrir da experiência popular para se ampliar, para se tornar cada vez mais arte, né? Mais funcional daquela relação. Bem, e a negritude, então? O que é? É um pensamento que se caracteriza pela busca de realização das raízes culturais da raça negra, bem como pela reação à opressão colonialista na África. Essa corrente de pensamento teve no escritor senegalês Leopold Senghor um dos principais dinamizadores. O termo negritude, ele é uma soma de duas palavras, negro e atitude mesmo, e não tem tentativa de dizer, né, o que é uma atitude negra, né? E é muito interessante a gente pensar que a relação colonial da África durou muito mais tempo do que no Brasil, ou seja, a presença da Europa naquele espaço durou muito mais tempo, né? E vai então com esse um dos presidentes ali do Senegal, Leopoldo Senghor, ele era poeta e ele acreditava muito que a arte poderia trazer uma valorização da cultura negra naquele país com a saída da Inglaterra ou da França, não tenho certeza, que explorava aquele espaço, né? E aí ele traz, então, assim, vamos restaurar, então, as raízes, né? E podermos demonstrar como é, então, o fazer negro, o pensar negro, o produzir artisticamente, né? E eu acho isso tão legal, porque pensar, né, que teve um presidente que conseguiu implementar uma política de arte a partir de uma valorização, né? Isso, para mim, é tremendo, assim, de verdade. Bem, e aí, então, enquanto uma negritude como antirracismo, né? Antes de tudo. E aí, eu queria saber aí, conversar com vocês, já
já ouviram falar desses conceitos de raça e racismo, né? O que você sabe sobre isso? Por que na dança? Né? Eu já spoilers aí, mas acho que é importante a gente falar disso, né? Porque isso aparece no conceito de negritude, porque é um lugar que atravessa. A negritude não necessariamente fala de racismo, mas para poder valorizar, isso fala dessa violência, do porquê que diferenciam pessoas por causa das características fenotípicas, por causa das suas características, né? E aí, assim, trazendo então para a nossa conversa, a raça, então, ele foi um conceito biológico de dizer que alguns grupos de seres humanos eram superiores aos outros por causa das suas características, por causa de uma pele mais clara ou uma pele mais escura, de um jeito de um lado e um jeito de um outro, de um cabelo de um jeito e do cabelo do outro. Isso fez alguém criar uma ficção biológica de que existia um grupo superior ao outro. Isso perdurou por muito tempo e justificou também a escravidão. Por quê? Já que nós somos um grupo superior, a gente pode explorar o grupo inferior, né? Porque eles são menos inteligentes, são menos desenvolvidos. Então, esse foi um argumento biológico. Hoje em dia, já foi, isso não, já caiu por terra, e é por isso que muita gente fala, de raça humana, né? Não existe raça, existe raça humana. Ok, a ciência já falou disso, né? A gente está consciente disso, a gente sabe. Mas o conceito de raça, ele ainda vigora socialmente. Ele pode não biologicamente, mas ele vigora socialmente nos imaginários, né? Naquilo que as pessoas pensam outros. Então, eu vou sempre esses argumentos biológicos dos negros serem inferiores, produzirem coisas de menos valor, de ter menos inteligência, e vigoram socialmente, né? Problematizar muitas das vezes relações sociais. Ou seja, quando a gente fala de sociedade, a gente fala da constituição mesmo das nossas cidades, por exemplo. Onde é que as pessoas negras geralmente conseguir o lugar para morar? É mais no centro da cidade ou mais nas periferias? Que tipo de serviço e qualidade de serviço eu consigo no centro da cidade e que eu consigo nas periferias? Que tipo de escola eu consigo construir dentro da cidade e na periferia? E isso tudo vai fazendo que as pessoas tenham acessos diferentes aos serviços públicos. Ou seja, alguns grupos vão acessar melhores serviços de educação, melhores serviços de saúde, enquanto outros vão receber um serviço. E isso vai gerar desigualdade social, né? Então, isso tudo tem a ver com uma leitura, com uma interpretação do conceito de raça socialmente. Ou seja, vai ficar por horas aqui conversando sobre isso, mas é isso. Os conceitos, eles nos ajudam a interpretar a sociedade. Ele nunca é uma verdade fechada, porque em cada lugar isso pode funcionar de uma maneira diferente. Na minha, por exemplo, eu posso ter uma realidade. Na escola do Bruno, outra. Na escola do Samuel, outra. E de todos os professores que tem aqui. Ou seja, os conceitos nos ajudam a interpretar realidades específicas, né? E que a gente tenta generalizar, porque é uma das funções da pesquisa, né? Da ciência.
E isso é muito legal, isso eu gosto muito, me deixa bastante empolgado, aliás. Enfim. Peraí que a gente já está chegando ao fim. E aí, então, e isso que eu quis trazer essa conversa, o que seria, então, uma artista, né? Que eu acho que talvez essas contribuições da dança e da negritude é pensar esse etnocentrismo europeu, de pensar que nem todas as danças seguir determinadas ações de movimento vão ter as mesmas funções sociais que um grupo e nem vão ter as mesmas referências estéticas para criar, né? Eles vão se valer de outras questões para poder criar. E é preciso também a gente pensar esses imaginários de corpo, que corpo é adequado para dançar, né? E essa relação de ter técnica. Professor na educação básica, professor de dança na educação básica, dificilmente está priorizando a técnica, né? Que o estudante execute corretamente tal técnica de dança, mas ele vai estar preocupado em pensar como é que a dança pode produzir no sujeito reflexão sobre si e seus contextos, né? E se isso for com uma ação de referências, com possibilidade, isso alcança uma variedade maior de dança, até mesmo da especificidade de cada sujeito que está ali naquela sala de aula. Então, a minha defesa é que uma dança antirracista é uma dança com diversidade, né? E aí aqui eu trouxe alguns referenciais negros. Por quê? Porque eu imagino que todo mundo sabe o que é isso daqui. Tenho certeza que todo mundo vê essa imagem aqui e ninguém tem dúvida do que seja, né? Essa aqui é círculo. Não sei se meu mouse está aparecendo, que eu tô... Mas eu não sei se todo mundo conhece essas pessoas aqui. Alguém conhece? Tem os nomes aqui, mas alguém conhece as pessoas? O que elas fizeram? O que elas representam para a dança? Aquela outra lá todo mundo conhece, né? No círculo, todo mundo sabe o que é. Samuel sabe. André Lourenço disse que não sabe. Eu conheci a Mercedes Batista, a história dela, porque eu pesquiso, né, sobre balé clássico, que é uma área do meu interesse. Não só ela, como outras também, que surgiram depois dela também, que dançaram balé e que não foram, né, reconhecidas e que tiveram ataques, né, preconceituosos, né, como pintar o rosto, trocar o tom de pele, enfim. Né, Mercedes Batista, sim, mas os outros, Alvin Ailey, sim, também pela história dele, né, de criar uma companhia para corpos negros, né, dançarem, né, lá nos Estados Unidos, mas a Germânia eu não conheço. Ai, que delícia. Obrigada. Mas alguém quer comentar? Priscila Pata falou que reconhece, amigo. Felizmente reconhece. Ah, Pata, parabéns! Céu. Mas eu posso dizer, se a gente fizesse uma comparação da outra imagem com essa, eu acho que 100% conhece a outra. E aqui, nem sempre, né? Então, gente, é lógico, né? Isso aqui é um caminho de pesquisa que eu li, né? Então, eu acho que nem todo mundo precisa saber, eu acho que é um pouco disso, mas eu acho que seria salutar, né, para a educação que a gente consiga trazer diversidade, né, para a escola. E eu queria fazer um destaque, então, para Mercedes Batista, que é uma pensadora de dança
brasileira, que ela vai beber na fonte do pensamento moderna para produzir aquilo que hoje todo mundo banaliza, dança afro, sabe? Ela fez igualzinho todas as pioneiras da dança moderna, fez igualzinho. Isadora Duncan, Martha Graham, todos, gente. Eu até esqueço o nome do povo fora do Brasil, que eu não fico lendo esse povo mais. Mas assim, ela fez igualzinho. Igualzinho. Ela pesquisou as danças clássicas e transformou numa técnica. Misturou ali a corporeidade com o padrão técnico do balé clássico, porque era um pensamento moderno da época, que tinha o balé clássico ponto de partida e desconstruir ele, né? E ela então vai beber das danças de orixás, vai beber das manifestações populares e folclóricas brasileiras para formar um pensamento moderno de dança brasileiro. E nem sempre ela colocou esse lugar, né? E faltam, né, pesquisas e argumentos para fortalecer essa hipótese que eu tenho construído. De maneira semelhante, Germaine, ela é considerada a mãe da dança moderna africana. Ela trabalhou junto com Leopoldo Senghor, construiu uma escola de danças africanas lá no Senegal, e que trazia bailarinos da África, assim, para se formar enquanto coreógrafos, para poder projetar a África mesmo enquanto... na modernidade, na contemporaneidade, a partir das suas identidades. Não para fazer a dança moderna europeia, mas para fazer a sua dança. E Germaine, então, vai criar a sua técnica, que é a técnica Coni, que é uma técnica deliciosa, difícil também, porque ela também tem uma barra muito... Tem uma questão de pelvis muito grande, né, da região do quadril. E aproveitar que tem bastante pessoas aqui da dança, as pessoas já se situarem aí dos contextos, né? E também um coreógrafo moderno, né? Estadunidense, que vai criar uma companhia negra super moderna também. Assim, eu acho um pensamento muito moderno e que ele se nutre muito na experiência negra dos Unidos, né? E principalmente aquelas danças ligadas ao movimento gospel de lá. Assim, o seu principal espetáculo é o livro de Apocalipse, né? Que é o Revelation. E eu gosto muito, assim, porque faz sentido para mim, sabe? E eu acho tão engraçado como que a sociedade e a comunidade de dança de acessar esses fatos com o mesmo gosto que acessar outras danças, né? Danças que não são essas que eu estou compartilhando com vocês, né? E agora, para a gente não ficar só na falazada, eu vou compartilhar com vocês 3 criações de dança para que a gente possa, então, analisar essas danças e pensar tudo isso que eu disse para vocês. Eu vou mostrar aqui quais são. O primeiro é Noir Blue, de e que a gente vai assistir, depois eu queria que a gente comentasse. Anapi é de Belo Horizonte, estudou dança, se formou dança em Belo Horizonte, e eu acho que é uma das referências jovens mais instigantes atuais. Depois ver uma coreografia do espetáculo Revelation, que é de 1960, da companhia Alvin Ailey Dance Theatre, para a gente poder ver de que lugar esse pessoal produziu. Então, assim, aqui a gente consegue ter vislumbrar, né, aquilo que a gente falou da etnicidade, os elementos culturais aí aparecendo. E a gente vai analisar isso na dança. E, por fim,
Cira do grupo, né, Heavy Baile, que eu acho tremendo, viu, gente? Dando aqui spoiler, dando aqui o meu comentário inicial já, eu acho tremendo. O Samuel vai me ajudar aqui com as transmissões, porque o meu computador ele não dá muito conta de transmitir vídeo, por enquanto. Eu já conversei com o Samuel, vou dar um up nele. Vai começar aqui com a... André, a hora que você quiser, eu solto play. Pode dar o play, sabe? Da Etiópia. Não, você vem do Congo? Não. Você vem de Moçambique? Outras. Você vem do Benin? E eu só conseguia pensar assim. Eu venho de todos esses lugares. Umas coisas eu vejo, outras você tem que imaginar. Pode direto outro taçar. Acho que vai ficar bom. Você falou que já posso passar o outro, é isso, André? Isso. Tá. Aí, vamos passar os 3 seguidos, que eu acho que vai ficar gostoso depois, que vai dar um pá na cabeça do povo.
Esse não deu pra passar, não. Vamos ter que ver. Pronto. Isso. Vai, vai. Pronto. Pronto. É baile no bagulho. Olha como é que ela vem. Olha como é que ela vem. Olha como é que ela vem. Ai que vai coisa louca. Olha como é que ela vem. Olha como é que ela vem. Olha como é que ela vem. Barbaridade. Deu uma travada Como é aqui. que ela vem, ela vem, ela Ai que coisa louca. Como é que ela vem, vem. Como é que ela vem, vem. Quero ver aqui no baile, aqui no baile, aqui no baile. Quero ver aqui, Isso, vai. Isso, vai. Heavy boy. Ele nunca mais parou. Eu me pergunto se um dia ele vai voltar. Se você tem notícia do paradeiro de Jonathan Negabit, ligue para o número 0800 666 69999. Se gostou, se não gostou, foda-se, né, meu irmão? Muito obrigado. Obrigado, Samuel. Gente, mas depois vocês voltam e assistem, tá? Porque quando eu vi, eu queria ouvir vocês antes de eu comentar, porque eu sou muito empolgada, muito emocionada. Então, assim, queria ver aí o que vocês acham, diante de tudo que a gente conversou, esse encontro desses 3 vídeos aí. O que passa na cabeça de vocês? O que vocês imaginam? Passei o mic, gente. Eu fico pensando que está falando são artistas de períodos diferentes, né? Vamos dizer assim. Apesar da Ana Pi esqueci o nome do último menino.
estarem dentro do mesmo período aí de criação, apesar, né, estar nesse lugar que a gente está hoje, da arte, mas eu acho que são lugares diferentes, assim, então trazem histórias corporais completamente diferentes, mas ao mesmo tempo que se encontram, né, nas questões do que você trouxe aí também, questão desses corpos que são, de alguma forma, negados, né, traz a história um pouco, penso isso um pouco na Ana Pi, do Alvin, é isso, eu acho. Eu vou querer falar também. Cabeça aqui tá fervilhando com todas esses incríveis artistas, essas apresentações que elas, né, estão muito próximas da gente. E eu gosto muito, André, quando você traz a questão do eurocentrismo, porque ele tem até aquele vídeo, aquele TED Talk da Chimamanda, que ela fala do perigo da história única, que eu relaciono diretamente a essa ideia do eurocentrismo, né? Porque nesse eurocentrismo veio constituir a nossa política, veio constituir a nossa ética e principalmente a nossa estética, né? A gente que é um povo que sofreu tantas invasões, tantas coisas aí ao longo da história, que esteticamente acabou gerando esse higienismo, né? E esse higienismo, ele é colonizador. Tem uma música que é da Adriana Calcanhoto, mas que o Bacaxi do Blues regravou, chama Senhas. E aí é muito massa, porque aí ele coloca uma pessoa falando, que ele fala assim, todo mundo tem essa relação com a escravidão no Brasil. Quem não é descendente de quem foi escravizado, é descendente de quem escravizou. A gente está nesse lugar, assim, e se reconhecer o papel nesse lugar é muito importante, né? Eu, enquanto homem branco, não posso me virar e falar assim, opa, eu estou afastado disso. Não sou negro, não tenho esse lugar de fala, mas a gente convive nessa sociedade que segrega, que coloniza, e essa colonização, para mim, ela tem um lugar que é do passado, do presente e do futuro. Você não pode ser quem você estava sendo, você não pertence a esse lugar, e você não tem possibilidade de ser quem você quer ser. Então, aí você entra nesse lugar. E, enquanto artista, eu acho que esse lugar do artista, hoje em dia, a gente precisa entrar nesse debate do ser artista, do corpo em cena, do que pode o corpo negro em cena. Porque o que eu escuto muitas vezes, e infelizmente dentro da escola, é de que é mimimi, é de que é coitadismo, é de que é vitimismo. Mas existe tanta coisa aí que é escondida, e vou voltar nessa palavra, né, que é higienizada, né, é uma cultura inferior, é colocado de uma outra forma, é visto com outros olhos, e que isso não dá, a gente precisa se colocar como artistas, como pessoas que conversam, que dialogam, que mostram, que explicam. Eu acho que isso gera um debate maravilhoso aqui pra gente, né? Eu fico pensando justamente nas expressividades dos corpos, assim, né? Porque o teatro, ele tá muito próximo da dança, né? Ele bebe muito, sempre. E os trabalhos de corpos que a gente faz é sempre muito voltado para coisas técnicas que tem na dança. Lógico que a gente não é dançarino em cena, não. Nós somos atores e tal. E aí, quando a gente chega para fazer um trabalho de teatro negro, assim, você vê que é tudo uma coisa só, é um rolê só, assim, é muito louco de ver como é que, muitas vezes, o artista negro, que tem uma pegada mais, que tem ali a sua religião de matriz africana, e ele está em cena, o corpo dele é muito expressivo, o corpo dele fala de uma forma muito diferente, e a comunicação que o corpo dele traz para a cena, ela potencializa muito mais a fala do personagem, né? Porque você vê que é um corpo muito bem definido, assim, né? Esse corpo sabe as potencialidades que ele tem e ele abusa disso em cena, sim, né? Então, quando você traz esses vídeos, é muito bonito ver
Principalmente quando tá vendo, é cênico, é muito cênico o vídeo do Heavy Baile, né? É cênico, e aí no finalzinho do vídeo eu pensei assim, nossa, que louco, imagina o cara que tá lá fazendo comida e de repente ele começa a dançar e sai dançando pela rua e some. E aí no final ele me aparece, nossa, virou, né, sumiu dançando e tá dançando. E aí eu acho que é muito massa também, porque traz esse lugar para os nossos, né, os nossos alunos periféricos, de que essa é uma realidade, sim, que a gente, negra, a gente pode viver também de arte, e que a nossa arte também, ela tem um valor muito simbólico e muito efetivo na nossa sociedade, assim, também. Que se causa todo esse burburinho, é porque tem algo que incomoda. E por que é que incomoda, né? Por que será que incomoda? Porque é bom, porque é de qualidade, e eles têm medo da nossa arte, né? Eles têm medo de que a nossa arte tome conta de tudo e eles fiquem sem espaço, mas a gente não pode fazer nada, né? Se a gente, né, tem qualidade. Eu acho que a Ana tá doida para falar, só que não posso falar. Não, eu tô doida para falar, porque assim, é uma viagem muito grande. Eu queria abusar da fala do Bruno e do Gustavo, porque eu pensei em coisas diferentes e similares ao mesmo tempo. Do Bruno, quando ele fala sobre a questão do corpo negro e da colonização, quando eu vejo o vídeo de Alvin Ailey, eu penso já depois, né, que teve a abolição, né, da escravatura lá nos Estados Unidos, a realidade diferente quando a gente vê o Heavy Baile aqui no Brasil, né, a realidade do corpo negro, e ele ensina. E do Alvin Ailey eu penso também, pensando em filmes de Hollywood, como que a imagem, quando é vista pela periférica, o corpo negro, coloca o fundo amarelo, que significa pobreza, né? E quando é um país mais rico, o filtro é azul. Quando eu vi o figurino das meninas, né, das bailarinas dançando amarelo, eu vi um reforçar dessa imagem. Além de contar um período de época, enfim, que não é o caso, mas eu vi aquilo como o que eles estavam vivendo naquela época depois, né, da escravatura, que eles tinham direito. Mesmo assim, a cena do amarelo, os tecidos mais claros, que eram, né, mais em conta, mais baratos. Quando a gente pensa agora em Heavy Baile, o que é a realidade desses meninos periféricos, né? Quando o Gustavo fala de pensar em alunos em escolas periféricas, é da gente não saber, mesmo tendo a consciência da realidade social desses alunos, o que eles passam, né? Como que eles lidam com isso? Aí, quando pensa em dança, quando pensa em arte, né, seja ela qual for, ela é desvalorizada. E se for por um corpo negro, é ainda mais desvalorizado, né? É como se fosse assim, tópicos e subtópicos que vão, né, enfim, feminizando. Quando pensa já pela Blue, não sei pronunciar, né, o preto, azul, né, enfim, como que esse corpo encena, focado em um tecido, numa cor, desfoca a atenção da pobreza que está atrás, da realidade social que está ali. Porque desvia a nossa atenção. Porque se a gente for pensar em um corpo negro, a gente vai pensar assim, olha o espaço que ele está, o lugar que ele está, como que ele movimenta, né? Que vem a questão de expressão. Mas o que que faz, né? A gente chama o corpo negro, ele é capaz de fazer outras coisas, independente do espaço que ele estiver, né? Eu acho que, por enquanto, é isso, assim. Obrigada, André. Obrigado, Ana. Você falando é sempre enriquecedor. Vários elementos que eu não sabia, mesmo assim. Que bom que você tem pesquisado, que você tem sido curiosa e questionada. Amo você, de verdade. E assim, gente, eu amo esses vídeos pessoalmente. Antes de profissionalmente, esses vídeos me atravessam enquanto pessoa, porque conversam sim, com a minha realidade. Por exemplo, assim, as pessoas não imaginam muito, mas, por exemplo, assim, Noir Blue me atravessa enquanto professor. Porque quando ela fala, olha, tem coisas que eu vejo, tem coisas que eu imagino. E esse é só o teaser, viu, gente? O vídeo
completo, tá na página dela do Vimeo, tem como assistir. É muito bom. Porque, assim, é uma coisa dela, é um trabalho dela que fala sobre ela, e ela coloca na roda e compartilha, né? Mas ela, quando ela fala assim, tem coisas que eu vejo, tem coisas que eu imagino, me toca enquanto professor, quando eu pego as coisas que eu consigo selecionar para me levar para minhas aulas, eu fico assim, nossa, às vezes eu tô criando coisas, assim. Aí eu acho que é assim, né? Tem coisas que eu não sei, assim, e eu acho, e demonstra a minha carência, que a gente não vai saber tudo, por isso que a gente sempre vai ter que correr atrás para entender como é que é, porque tem coisas que são imaginações nossas, né? São desejos de como poderia ser, e por aí vai, né? Alvin Ailey me atravessa por eu ter crescido na igreja evangélica e reconhecer aquela corporeidade. É uma corporeidade que faz sentido para mim, é uma musicalidade que me atravessa e pá. Então, assim, eu fico vendo que é aquilo que eu quis trazer para vocês. A gente vive no mundo e a gente é atravessado pelo mundo, pelas coisas que o mundo tem. Eu só posso criar a partir dessas coisas. Eu não crio de outros lugares, né? Por mais que exista técnica, que tenha muita coisa escrita, que tenha muita coisa teorizada, eu só crio a partir daquilo que eu vivo, daquilo que eu, das coisas que me atravessam, sabe? Eu posso entrar numa sala de aula, fazer aulas que treinam o meu corpo, que deixam meu corpo preparado, mas quando eu vou criar, enquanto artista, né, o que eu sou, porque eu poderia ser só um bailarino que executa coreografia, né? Mas eu também eu crio a partir desses lugares. E o heavy baile, para mim, vem desse lugar. A gente pode criar dos vários lugares possíveis, né? Eu sei que talvez a gente fica tentando querer a falar do racismo, a falar da raça. Quando eu olho para esses trabalhos, eu vejo dança. Eu vejo dança que vem dos lugares onde essas pessoas habitam. Sim. E por mais que a gente queira olhar para esses lugares e trazer dignidade para eles, a favela tem a sua dignidade, sabe? Precisa dos seus acessos protegidos, dos direitos, a alimentação, a segurança, a saúde, a educação, isso são direitos. A gente tem por eles. Mas, assim, a dignidade daqueles lugares está ali, sabe? Gente, nós mineiros mesmo, como é que a gente não gosta de um boteco? Olhar para aquele boteco e não achar aquilo super nosso, sabe? Eu olho para aquilo assim e eu queria, assim, ir agradecendo assim, a oportunidade, porque tem coisas que eu estou aqui fabulando agora, assim, sabe? A gente acha assim, a pessoa já pensou horrores sobre isso. Não, tem coisa que está surgindo aqui agora, assim. E esse desejo de dança, sabe? Que a dança, onde tem o protagonismo do corpo negro, não precisa ser visto a partir da lente do racismo, mas seja visto como dança. É uma dança que emerge em contexto específico, com função específica. E o heavy baile mesmo, eles trabalham muito com essa questão do vídeo, né? Da dança. É um grupo de música que só existe porque tem dança. E por isso que os clipes dele não parecem clipes, né? Parece videodança, né? Porque é um vídeo pensado para dança. Tem um outro que é a sequência desse vídeo, que é uma menina que vai pro Mercadão. Assim, mano, você fica assim louco com a mana, assim, que ela vai quebrando mesmo, assim. Ela, assim, não querendo comparar, mas ela manda muito bem, assim, comparado com o menino, assim, mas são dois trabalhos muito específicos, mas que eu falei assim, não, vou trazer esse aqui, o povo pesquisa. Vocês vão ficar pirando, assim. E aí eu acho muito interessante, isso que eu já falei. E aí isso que o Gustavo nos lembra, a questão, né,
das especificidades mesmo, né, que a gente pode ser artista, e que a gente precisa, nós artistas negros ainda enfrentamos, é a legitimação mesmo dos circuitos culturais, né? Eu quero criar, mas quem é que legitima isso e me coloca no festival de teatro? Festival Internacional de Teatro, sabe? Quem é que vem? Quem é que compõe o teatro, o Festival Internacional de Teatro de Belo Horizonte? Festival Internacional de Dança, sabe? Assim, quais são os espetáculos que compõem esse lugar? Os imaginários desse festival que é proporcionar para a população, né? Então, assim, eu estou aqui produzindo a minha dança é dança. A minha dança não é dança negra, minha dança é dança. É a dança do André, Santa Luzia, entendeu? Família trabalhadora, é isso. É essa dança que vai. Que fez aula de balé, que fez curso de graduação em dança, tem uma vivência em dança contemporânea, mas é dança, né? Por que o meu trabalho não está lá e tinha que por um detalhe vai, né? Assim, é um detalhe. Mas aí é esses lugares, assim, né, que a gente precisa sempre ir, né? E é uma coisa que eu tenho exercitado no meu fazer, é pensar o fazer da pessoa negra não necessariamente é a partir do racismo, né? Nem todos os seus movimentos é a partir do racismo. Às vezes é somente da onde ele vem, né? Tem gente que nasceu dentro dos terreiros e vai criar a partir das corporeidades do terreiro. Eu não sou desse lugar. Igual eu falei para vocês, eu vim da igreja evangélica, fiz aula de balé, fiz o curso de dança da UFMG, que é um curso que tem um currículo bastante enviesado nas corporeidades europeias, das técnicas europeias. Mas o meu corpo me levou a outro lugar, me trouxe opções. E eu consigo criar nisso. Eu quero que meu trabalho seja dança. Eu não quero que meu trabalho seja dança isso, dança aquilo. Por mais que tenha muita dança negra na minha... Porque são conceitos que talvez ajudem vocês a ler o meu trabalho. Mas meu trabalho é dança. Entende? Uma dança bem afirmativa, mas é dança, sabe? Então, assim, acho que é o que eu queria trazer para a conversa de hoje. Agradecer vocês pela oportunidade e por ter acreditado, né, Bruno? Bruno aí que está acolhendo esses estudantes, né, assim, oportunizando essas trocas, né, essas construções de saber, né, de quem está ainda na graduação, com a docência na escola. É um trânsito super gostoso. Eu fui bolsista do PIBID, oportunidade semelhante, mas penso assim que esse encontro dessa turma com você tem sido potencializadora para ambos, né? Porque é um lugar de educação que eu acredito também, né? Que eu acho que nós professores a gente se nutre muito a gente é egoísta também, né? A gente suga muita coisa dos nossos alunos, assim, né? Enfim, tem tudo isso no nosso fazer. Obrigado. Quer falar alguma coisa, Bruno, antes da gente encerrar? Nossa, gente, eu quero falar tanta coisa que eu acho que é melhor a gente fazer uma parte 2. André, Ana Flávia, Gustavo, nossa, gente, é uma outra forma de começar a segunda-feira, de uma forma esperançosa, porque quando você fala, André, de que o seu trabalho é a dança, é muito bonito, e a gente precisa, sim, entender esse lugar do movimento, né, que mais do que a técnica, mais desse lugar de qual o corpo que está onde, é um corpo que está vivo, que está pulsante, que está criando, que está se entendendo e que está dialogando, sabe? Eu gosto muito dessa palavra, um dia ainda vou tatuar na minha testa, e que está escassa essa possibilidade de diálogo.
Discordo quando você fala que é um pouco egoísta, porque eu não vejo assim, eu vejo que é uma troca, em que a gente se retroalimenta, para a gente, né, curar das coisas do passado, para a gente se preparar para as coisas do futuro, tá forte no presente, porque o presente está chegando em voadora parcelada, minuto a minuto, né? Nesse contexto da cultura, da educação, que está fragilizado, e ver essa potência das coisas que você fala é inspirador, sabe? Nós tem muito que te agradecer, espero muito que a gente possa fazer parcerias daqui para frente, porque eu acredito nesse lugar do cultivar mesmo, do cuidado, enquanto uma coisa que é cultivada. Espero que a gente tenha plantado uma sementinha aqui, que ela dê muitos processos artísticos, educativos, dialógicos, e que a gente possa florescer. Muito, muito, muito obrigado. Ana, André, vocês querem se despedir também? Falar mais alguma coisa? Samuca, Robson. Eu quero só agradecer o André aí por ter topado participar com a gente. Fiquei feliz demais pela participação e por você ter topado. Quando a gente começou a chamar, né, vocês assim para vir fazer parte, fiquei com medo de não conseguir trazer, porque o mundo está meio corrido, né, as coisas estão meio corridas, mas deu tudo certo. Então, quero agradecer o André por ter topado vir. E agradecer a equipe aí de produção, e que correu atrás, está trabalhando também. E é isso, valeu demais. Ô Samuel, eu que agradeço a paciência, tudo. Muito obrigado. Para mim, alegria imensa receber esse convite. E mais alegre ainda é ter conseguido concretizar de uma maneira tão gostosa, viu? André está colocando aqui no chat que ele quer a parte 2, que amou tudo. Que isso. Obrigado. Gente, eu queria agradecer também. Eu queria ter sido mais participativo, mas acabei que eu tive que participar de uma outra reunião aqui. Mas, assim, eu só tenho a agradecer, né, pela oportunidade. André, você deixou, assim, muita coisa na minha cabeça. Eu estou, assim, refletindo muito sobre muita coisa, até mesmo sobre o meu papel na dança, né, e hoje, enquanto professor, né, eu acho que se faz necessário, sabe, ter esse diálogo mais vezes. Eu falo até, assim, dentro, né, da academia, né, dentro da dança, do curso de dança, dentro das escolas de dança, eu acho que se faz necessário, sabe, a gente falar mais sobre isso. Então, assim, eu estou pensando sobre várias coisas e eu só tenho a agradecer mesmo. Obrigado aí pela sua presença. Eu sempre te admirei muito, né, desde a época que a gente até dançou junto. E é isso. Obrigado pela troca. Agradeço a todo mundo aí, pessoal da mostra, né, por estar proporcionando isso para nós. E porque é muito rico, é de uma sensibilidade muito grande. E é isso, gente. Obrigado. Eu também queria agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês, pelo convite de estar aqui nessa sala, poder colocar também, né? Obrigada, Bruno, pelo projeto, viu? Porque é importante para nós, né? Como aqui pensar, refletir também, e de desejo de levar para a escola também é um lugar muito importante. André, obrigada, te admiro muito, sabe que eu sou assim com você, né? Pelas histórias, pelo que a gente vai construir juntos. Precisando, gente, estou aqui também, tá bom? É muito bom pensar sobre, falar sobre, refletir juntos, porque eu acho que é assim que a gente muda a sociedade, como a gente muda a nossa reflexão, independente, Bruno, do que você falou de não ser uma pessoa preta, né? Não ser negro, que o que importa é falar sobre, gente, de entendermos que tem algo que precisa ser feito e que é ação, né? Eu acho que é a ação, que é o fazer, que é o importante. E obrigada, gente. Estou esperando já a próxima conversa já. Então, gente, eu vou começar o encerramento. Queria também agradecer muito, André. Muito obrigado.
É muito importante para mim também a gente conversar sobre isso. Não sou da dança, mas eu tenho um carinho muito grande pela dança, porque a minha formação também teve muita dança. E aí agora, no final da graduação, né, a gente se descobre em outros lugares, e aí eu começo a minha pesquisa também sobre teatro negro, e eu vejo essa presença da dança muito forte nas minhas pesquisas e nos meus trabalhos também, sim. E eu sou muito grato também pela dança ter aparecido na minha vida, porque ela me lapidou para esse mundão de teatro, e ela me ajuda demais quando eu estou em cena, principalmente em questão de saber realmente o que o meu corpo quer fazer, e não simplesmente ficar controlando tudo, e não vai fazer porque não está na marcação, e não é hora de fazer isso, né? Muito obrigado, Ana, também. Nossa, que gostoso ter sua presença aqui. Muito obrigado por suas contribuições. Muito obrigado, Bruno, pela oportunidade de estar aqui, de dar corda para a gente e acreditar nos nossos projetos. Muito obrigado, Robson. Muito obrigado, Samuel. André, pela sua presença, por estar aqui também. E aí, antes de encerrar, eu queria falar que quarta-feira, às 18 horas, a gente vai ter Negona Dance. A nossa mediadora vai ser Marcela, ela vai estar aqui com a gente, vai estar conversando. Então, cola aqui com a gente também, vai estar aqui, vai ter live no YouTube, vai ter chamada no Google Meet. Se você quiser participar, converse aqui com a gente sempre abre espaço para você estar aqui dentro, junto com a gente, conversando, trocando ideia ao vivo, tá? Muito obrigado, pessoal, no YouTube. Peço desculpa pelo problema do áudio. É assim, né? Tecnologia é isso. Ela é ótima, ela é maravilhosa, mas às vezes a gente não sabe lidar com ela e tem imprevistos, né? Então, muito obrigado. Bom dia para todo mundo. E força. E até a próxima. Muito obrigado, gente. Beijo, pessoal. Bom dia. Beijo, gente. Obrigado. Tchau, André. Valeu, meninos. Valeu, Bruno. Obrigado, Gu. Beijo.